Vamos dar continuidade às nossas exposições no livro de Eclesiastes, e por isso eu quero pedir que vocês abram a palavra de Deus comigo no capítulo 5 de Eclesiastes. Hoje nós vamos meditar no trecho que se encontra no capítulo 5, do versículo 8 até o versículo 20. Eclesiastes, capítulo 5, dos versículos 8 ao versículo 20. E eu vou pedir, como de costume, para que os irmãos me ajudem a fazer a leitura do texto bíblico. Eu vou ler o primeiro versículo e os irmãos leem o seguinte até nós completarmos toda a leitura. Amém? Leiamos então, leiamos todos com harmonia, com entusiasmo, a palavra do Senhor. Se vires em alguma província a opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora. E sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. O veio da terra é para todos, até o rei se serve no campo. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que eles comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos do que os verem com seus olhos. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não deixa dormir. Grave mal vive debaixo do sol, as riquezas de seus donos guardam para o próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, o filho que gerou nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isso é grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Nas trevas correu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Eis o que vi. Boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quando ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer, e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Senhor, a tua palavra foi lida. Agora eu suplico o auxílio do seu Santo Espírito, para que eu seja instrumento do Senhor, para que ela seja poderosamente explicada e aplicada ao coração dos teus santos. Faze com que a tua palavra produza fruto, muitos frutos, para que o seu nome seja glorificado e nós nos alegremos. Por meio da sua palavra, Senhor, corrige-nos, repreende-nos, exorta-nos, mas mostra-nos também o caminho no qual nós devemos andar. Fortalece a nossa fé, anima o nosso espírito, ilumina os nossos caminhos, para a sua própria glória, para a nossa alegria e para a saúde da sua igreja. Amém e amém. Meus irmãos, há uma pintura muito famosa de um artista renascentista chamado Quentin Matsys.
O nome dessa pintura é O Agiota e Sua Mulher. Nesse quadro, o artista, ele nos confronta com a escolha que cada um de nós precisa fazer entre Deus e o dinheiro. Nessa pintura, o agiota, ele está diante de uma balança com uma pilha de dinheiro à sua frente, e então ele cuidadosamente avalia o valor de uma moeda especificamente. Mas na pintura, nossa atenção também é chamada para a mulher que está sentada do lado dele, a esposa do agiota. Ela está folheando aparentemente uma Bíblia ou um livro de exercícios espirituais. E na sua devocional, ao virar a página, o que acontece? O olhar dela se desvia para a moeda de ouro brilhando na mão do marido. Matsys, ele estava fazendo uma crítica à sociedade dos seus dias, e por que não dizer dos nossos, quando ele reconheceu com que facilidade e o poder que o dinheiro tem para desviar a nossa alma da adoração ao Senhor. Meus irmãos, todos nós já sentimos essa tentação, não já? Nós sabemos que Deus vale mais do que todas as coisas, que o seu perdão é mais precioso do que tudo. Mas não são poucas as vezes que nós preferimos assistir um vídeo de YouTube ou ir trabalhar para fazer um dinheiro extra, do que nos assentarmos e adorarmos ao Senhor. Quando o pregador ele escreveu Eclesiastes, ele notou que no seu povo havia uma ânsia pelas riquezas no coração dos judeus, que impedia que eles pudessem desfrutar das dádivas que o Senhor lhes concedia com gratidão e adoração. Dessa forma que o Kohelet, nessa noite, ele irá nos advertir contra a busca idólatra por riquezas e vai nos encorajar e nos ensinar a desfrutar dos dons diários que Deus nos concede em nossas vidas. Assim, o que eu espero fazer essa noite é mostrar que, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, nós devemos adorar a Deus pela provisão que Ele nos concede, fazendo do dinheiro um servo da nossa vida. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nós devemos adorar a Deus por sua provisão e fazer do dinheiro um servo na nossa vida. E para nossa reflexão, o tema deste sermão será vencendo a batalha espiritual contra o amor ao dinheiro. Vencendo a batalha espiritual contra o amor ao dinheiro. E nós vamos refletir isso em 3 pontos. No primeiro, nós vamos ver que para vencer a batalha espiritual contra o amor ao dinheiro, nós devemos saber que os que buscam a riqueza nunca estarão satisfeitos. Os que buscam a riqueza nunca estarão satisfeitos. E o pregador ele começa falando deste ponto, mas ele começa falando disso através das opressões que acontecem nas estruturas governamentais por causa do amor ao dinheiro. Versículo 8. Se vires em alguma província a opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso. O pregador, ele quer advertir-nos contra o amor à riqueza, mas ele começa falando da opressão contra os pobres. E meus queridos, em estruturas onde a corrupção governa, nós vemos isso em todo lugar. Nós vemos isso no comunismo, que oprime os pobres com altos impostos e controlando os meios de produção. Mas nós também vemos isso no capitalismo, onde o amor ao lucro ignora o bem-estar do indivíduo e das famílias. O fato é que os pobres sempre acabam pagando o preço. E aqui o pregador, ele diz que nós não deveríamos nos surpreender ao contemplar essa estrutura de opressão nas nossas sociedades. Isso
para nós é estranho, porque como crentes, na Bíblia, nós esperaríamos algo do tipo: olha, se você vir opressão de pobres e roubo no lugar onde deveria haver justiça, não fique calado, faça alguma coisa em relação a isso. Mas o pregador, ele diz justamente o contrário: não te maravilhes de semelhante caso. E por que ele está dizendo que nós não devemos nos maravilhar? Porque ele está justificando a opressão? Não, é claro que não. O que ele está fazendo é nos mostrando que esta é uma visão realista de uma vida em um mundo caído, onde o mundo é apaixonado pelo dinheiro. E ele vai explicar essa sua declaração afirmando que isso acontece, ou porque isso acontece justamente no final do versículo que nós lemos, do versículo 8. Porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora. E sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. Em outras palavras, aquele que oprime se justifica dizendo que sempre tem alguém maior do que ele o oprimindo. Ao que tudo indica, o pregador ele está se referindo ao sistema de governo. E se é assim, meus queridos, esse nosso texto está nos dizendo é que no mundo onde as pessoas vivem apenas debaixo do céu, ignorando a realidade de que um dia prestarão contas ao Senhor, cada nível do governo, de todos os governos, tira algum proveito, explora de alguma forma aqueles que estão em nível inferior. E há tantos tipos de injustiça na sociedade que nós nunca devemos ficar surpresos com esse tipo de pecado. Sendo assim, nós não devemos nos surpreender, principalmente porque, se o pobre que hoje é oprimido for posto em nível superior, provavelmente ele vai oprimir o pobre que vai estar debaixo dele. E aí, com tanta corrupção no sistema governamental, o pregador ele nos diz o quê? Não te maravilhes se ver opressão de pobres e o roubo no lugar onde deveria haver justiça. E por que isso tudo acontece? É o resultado da ganância, do amor ao dinheiro. Então o pregador ele prossegue e diz algo difícil de interpretar. A tradução desse texto é difícil. Versículo 9 diz o seguinte: o proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Como eu disse, a tradução desse versículo é difícil, ela é obscura. Uma forma positiva de nós traduzirmos esse versículo seria: a melhor defesa contra um governo corrupto é um rei santo. Se essa fosse a tradução, o que ele estaria nos dizendo é que a sociedade precisa de governantes com a sabedoria de um Salomão, que preze pelos valores da liberdade econômica e que encoraje e incentive a prosperidade e a propriedade privada, produzindo ou promovendo meios para que as pessoas possam prosperar por meio do cultivo, do trabalho na sua própria terra, de forma que tanto os pobres e até o rei se beneficiaria do trabalho feito naquela nação. Mas o contexto da nossa exposição, ele exige uma interpretação mais negativa desse texto. Então, uma outra forma de nós interpretarmos isso aqui seria dizendo: o lucro que o pobre produz da terra é tirado por todos. Até o rei usurpa o benefício da terra. E, meus amados, certamente, essa é a maneira como a maioria dos governantes tem reinado neste mundo, reivindicando as riquezas da terra somente para si. Em todos os níveis do governo, do mais baixo ao mais alto, aqueles que amam o dinheiro nunca estão satisfeitos. E é por isso que eles sempre vão explorar aqueles que estão debaixo deles. Mas com isso, meus irmãos, de modo nenhum eu quero dizer que todos os homens chamados, vocacionados por Deus para atuar na esfera do governo, do poder, são corruptos. É claro que existem homens santos, homens que temem ao Senhor. Nós devemos orar por eles,
Nós devemos buscar homens assim para votar neles. Por isso, quando você for escolher o seu vereador, quando você for escolher o seu prefeito, o seu governador, o seu presidente, como seu pastor, em nome de Cristo, eu te exorto. Não escolha alguém porque, de uma forma corrupta, ele comprou o seu voto com um benefício particular. Ou porque ele conseguiu consulta ou favores privados para um amigo ou para um familiar seu. Saibam disso. Enquanto nós vivermos neste mundo, nós sempre veremos pessoas comprando outras pessoas para chegar ao poder, usando as posições públicas deles para manipular o sistema para suas próprias vantagens. Contudo, porque nós, vocês e eu, estamos no Senhor e tememos aquele que se assenta no trono e que vê todas as coisas, porque nós sabemos que seremos julgados por nossas obras e escolhas, nós não devemos jamais votar em ninguém por camaradagem. Nós não devemos jamais votar em ninguém antes de conhecer o caráter e os projetos dessa pessoa, para saber se esse candidato e seus projetos são coerentes com a realidade onde nós vivemos. E aqui é uma aplicação interessante para a gente, uma consideração teológica para a nossa mente. Ainda que nós escolhêssemos os melhores e somente esses fossem eleitos, nós não podemos de modo nenhum depositar a nossa esperança de mudança no governo. Homens caídos jamais poderão acabar com o problema da injustiça sobre a face da terra. Injustiça promovida por causa do amor ao dinheiro. Nós devemos depositar a nossa esperança numa administração que nós não encontramos no mundo, numa administração anunciada pelo Evangelho. Nós devemos ter sempre em mente aquelas santas palavras do profeta Isaías. O menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar mediante juízo e justiça, desde agora e para sempre. Cristo, e não a política, é a nossa esperança. Os poderosos, então, eles nunca estão satisfeitos e oprimem os pobres por causa do amor que eles têm pelo dinheiro. Em seguida, o pregador nos diz que a pessoa que ama o dinheiro nunca está satisfeita, também porque quem ama o dinheiro sempre quer mais um pouquinho. Versículo 10. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da sua renda. Não apenas os governantes e os poderosos querem ter um pouquinho mais. Essa é uma tentação que afeta cada um de nós, não é verdade? Que invade e domina o coração de ricos e de pobres. Eu já falei para vocês aqui sobre John Rockefeller, enquanto eu estava pregando nos sermões em Lucas. Na época ele era um dos homens mais ricos do mundo. E quando eles lhe perguntaram quanto dinheiro seria suficiente para ele, ele deu a sua famosa resposta: só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Mas irmãos, sejamos honestos. Assim como acontecia nos dias do pregador, hoje também na igreja, muitos de nós, se não a maioria, nós também sofremos dessa doença mortal. Um amor pecaminoso pelo dinheiro, que nos faz acreditar na tolice de que sempre nos falta mais um pouquinho. Nós nunca estamos satisfeitos. Meus amados, nenhum é pecado amar o dinheiro. Da mesma forma que não é pecado, eu vou repetir, não é pecado amar o dinheiro.
Da mesma forma que não é pecado, não é pecaminoso eu amar a minha esposa, amar os meus filhos, amar a minha congregação, amar as minhas ovelhas, amar os meus amigos. Não, pecaminoso é amar tais dádivas ao ponto de estar disposto a desobedecer a Deus para possuí-las. Isso é o pecado de idolatria. E mesmo quando nós somos gratos pelo que nós temos, muitas vezes nós ainda ocupamos as nossas mentes daquilo que nós não temos e das coisas que nós ainda queremos conseguir. Isso vai explicar esse surto de insatisfação que às vezes nós sofremos quando nós percebemos que nós não temos dinheiro para comprar alguma coisa que nós desejamos. E que também explica a culpa que nós sentimos quando nós compramos e acumulamos dívida no cartão de crédito, quando nós não podemos pagar. Para muitos, o dinheiro se torna o objetivo para a vida. O problema é que esse é um objetivo inatingível, inalcançável. Porque quem ama o dinheiro, nos adverte o pregador, jamais dele se farta. Então o pregador, ele resume toda a sua posição com a sua famosa e conhecida frase de todos nós: também isso é vaidade. É tentar reter o vapor, apacentar o vento. É uma ilusão inútil tentar satisfazer-se de um pouquinho mais de dinheiro. Não é por acaso, meus queridos, que o apóstolo Paulo nos adverte com profunda severidade lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, dizendo: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nesta cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Um pouco antes, em 1 Timóteo 6,3, Paulo vai chamar esse ensino de sãs palavras do Senhor Jesus Cristo. E isso porque ele sabia muito bem que o Senhor Jesus já havia advertido os seus discípulos contra os males do amor ao dinheiro, quando ele os advertiu dizendo: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. E então, para reforçar o seu ensino, o Senhor Jesus Cristo, ele nos conta a parábola de um rico insensato que construiu celeiros maiores e maiores para estocar as suas riquezas. E então, tendo muito rico, disse à sua alma: alma, você tem bens em depósitos para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas então o Senhor Jesus Cristo surpreende a sua audiência, dizendo as palavras do Pai para aquele rico. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Que tens preparado? Para quem será? Então Jesus conclui o seu ensino dizendo: assim é o que entesoura para si e não é rico para com Deus. Meus amados, é por isso que eu concordo com o reverendo Hernandes Dias Lopes, conhecido de todos nós, quando ele diz que se o coração de uma pessoa é convertido, a carteira dele também é. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a Mamon, as riquezas. O apetite pelas coisas que o dinheiro pode comprar nunca poderá ser satisfeito. A única maneira de controlá-lo é aprendermos a nos contentar com a providência diária de Deus nas nossas vidas. E essa luta contra o amor pelo dinheiro dura por toda a nossa vida. O fato de um dia nós termos resistido à tentação do dinheiro no passado não nos torna imunes disso no futuro. É por isso que nós devemos estar atentos e orar e vigiar, como o Senhor Jesus Cristo nos ordenou, para que nós não entremos em tentação. Outro motivo que o pregador aponta para a insatisfação daqueles que amam ao dinheiro é que onde as riquezas aumentam, onde há um rico,
há pessoas ali para explorá-lo, para usar do seu dinheiro. Versículo 11. Onde os bens se multiplicam, diz o pregador, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito têm os seus donos do que os verem com seus olhos? Meus irmãos, quando aumentam as riquezas, aumentam aqueles que a consomem. Pode ser o governo que quer se apoderar e se apodera das nossas riquezas por meio de impostos. Podem ser os filhos, outros dependentes, as pessoas que nos procuram implorando para receber alguma coisa, os parentes parasitas, os aproveitadores, ou pode ser o motorista, a babá, o jardineiro. Onde aumentam as riquezas, aumenta alguém querendo uma beiradinha. Sempre foi assim. Meus irmãos, a verdade é que não importa quem seja, quanto mais o homem tem, mais pessoas haverão ao seu redor, tentando aproveitar das suas riquezas. Quem fica rico também descobre que tem muitos amigos que gostariam de ajudá-lo a gastar o seu dinheiro. É por isso que o pregador faz a pergunta: que mais proveito tem os seus donos do que os verem com os seus olhos? Para os que vivem debaixo do sol apenas, não há nenhum proveito. Pensem, por exemplo, em Warren Buffett, o multimilionário americano de mais de 9 décadas, que arrecadou bilhões e bilhões. Que proveito ele tem de ter tanto dinheiro? Nenhum. Ele vai morrer antes que ele possa desfrutar dele. O único proveito que ele tem é a vaidade de olhar para ele e dizer: nossa, quanto eu tenho, mas eu queria mais um pouquinho. E o pregador nos apresenta então mais um motivo pelo qual aqueles que amam o dinheiro nunca estão satisfeitos. O amor ao dinheiro rouba o nosso sono. Versículo 12. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Meus queridos, vocês concordam comigo que, como regra geral, as pessoas que trabalham duro, especialmente aquelas que fazem um trabalho braçal, que suam, que transpiram, elas estão sempre prontas para uma boa noite de sono? Não importa se elas tiveram um jantar farto ou se elas estão pobres e não tiveram muito o que comer. Se elas se deitarem, elas vão dormir. Essa é uma verdade. Mas em contraste, a fartura do rico não o deixa dormir. O rico está preocupado demais com o que ele tem. Ele tem medo de perder os seus investimentos. Se ele ouve falar de uma recessão global, logo o pensamento: será que eu vou perder tudo? Vem lhe assombrar. E esses pensamentos são suficientes para não deixar que ele durma à noite, para mantê-lo acordado. Meus queridos, então, para nós vencermos a batalha espiritual contra o amor ao dinheiro, primeiro nós precisamos saber que os que amam ao dinheiro nunca estarão satisfeitos. Em segundo lugar, nós precisamos lembrar que amar por causa do amor ao dinheiro é um grave pecado, não desfrutar da vida presente. Esse é o segundo ponto da nossa lição. Não desfrutar das dádivas de Deus é um grave pecado naqueles que amam o dinheiro. Versículo 13 diz assim: grave mal vi debaixo do sol as riquezas que os seus donos guardam para o próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, o filho que gerou, nada lhe fica na mão. O pregador ele chama de grave mal, que significa literalmente coisa repugnante, desprezível, nojenta. É alguém que ama a riqueza, não desfrutar dos bens que ele possui. Essas pessoas guardam as suas riquezas, não desfrutam delas, apenas acumulam para o seu próprio dano. Elas nos lembram do rico, da parábola do rico insensato, nos lembra? Meus queridos, eu tive um tio assim. Ele
tinha uma renda que nos dias atuais seria algo em torno de 15, 20 mil reais por mês. E durante os anos que eu o conheci, ele viveu num barraco de 2 cômodos, no fundo do quintal da casa dos meus pais. Todo final de semana, ou ele ia comer na casa dos meus pais ou de algum parente, para poder economizar, sem nunca ter levado nenhuma Coca-Cola, nenhum frango esquálido. Ele trabalhava de sol a sol. E para poder fazer um caixinha extra, ele juntava latinha de alumínio para vender no ferro velho. De repente, morreu. Jovem, deixando uma fortuna de milhões de reais para que os seus irmãos brigassem por ela na justiça, sem nunca ter desfrutado de nada. Ele construiu celeiros maiores para armazenar. Me desculpem, meus irmãos, eu estou com uma sinusite, eu estou lutando contra ela ainda. Mas ele construiu celeiros maiores para armazenar a sua colheita, para armazenar os seus bens, pensando que ele teria provisão para muitos anos. Mas então, numa determinada noite da vida, quando ele não esperava, Deus pediu contas da alma dele. E ela não estava preparada para o Senhor. Ele guardou as suas riquezas para o seu próprio dano. Mas mesmo aqueles que possuem família, muitos vivem para acumular e nunca desfrutam dos seus bens. De repente, da noite para o dia, por uma desventura, algo vem e tira tudo que eles têm. Nos dias de Salomão, se perdiam fortunas por meio de naufrágios de navios, ou por meio de roubo das caravanas. Hoje as pessoas perdem as suas fortunas em lugares como a Bolsa de Valores. Mas qualquer que tenha sido a razão, aquele homem perdeu tudo. Nada lhe fica na mão. Uma vida inteira de trabalho e acúmulo, tudo perdido, sem qualquer proveito. O amor pelo dinheiro venceu aquele homem. E agora ele não tem nada para deixar sequer para o filho que ele gerou. E pensar nas nossas gerações futuras, naturais e espirituais, traz uma aplicação importante para nós. Pais, planejem deixar herança para os seus filhos, para os naturais e para os espirituais. Provérbios 13, 22 nos diz que o homem de bem deixa herança aos filhos dos seus filhos. E o Senhor Jesus Cristo nos disse lá em João 16, 15, tudo que o Pai é meu, tudo que o Pai tem é meu. Ao planejarmos o nosso futuro financeiro, nós devemos levar em conta não somente nós mesmos, mas nós também devemos pensar naquilo que nós podemos dar às nossas famílias, aos nossos filhos, inclusive aos nossos filhos espirituais, à igreja do Senhor Jesus. Pais e mães têm o dever de economizar e sacrificar para os seus filhos e para as suas filhas. Nós temos o dever de gerar riqueza para eles. Mas isso não significa, meus queridos, que nós devemos viver para acumular e ajuntar dinheiro, como se esse fosse o foco principal das nossas vidas. Não, pelo contrário. A essência dessa história que nos é contada essa noite é que é vaidade, é tolice viver para depender do dinheiro. É correr atrás do vento, viver por causa das riquezas. Mas se aprouver a Deus que nós a tenhamos, nós devemos administrá-la de modo a sermos mordomos que deixarão herança para os nossos filhos. E então no versículo 15, o pregador ele pinta um quadro vívido do fracasso da pessoa que ama o dinheiro. Versículo 15, como saiu do ventre de sua mãe, assim voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Essa afirmação nos faz lembrar de alguém da Bíblia, não faz? Essa afirmação nos faz lembrar de Jó. Jó foi extremamente próspero, mas aquele pobre homem perdeu toda a sua prosperidade, bens, servos e filhos, em um único dia.
E então Jó lamentou e disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. Mas ele era piedoso e temia a Deus e disse: o Senhor Deus, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, ele aplica essa mesma verdade a todos nós, lá em 1 Timóteo 6,7, quando ele diz: nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Meus amados, para nós vencermos a batalha espiritual contra o amor ao dinheiro, nós precisamos nos manter conscientes de que, em termos naturais, algum dia, todo o nosso trabalho será perdido, vai ficar para trás. Os nossos tesouros terrenos não entrarão no reino dos céus. Não importa se nós tivermos ganhado muito ou pouco dinheiro nesse mundo. Não importa se nós gastamos, se nós gostamos ou não desta realidade. Virá o dia em que nós teremos que deixar tudo para trás. E se todo o nosso trabalho tiver sido feito somente debaixo do sol, meus irmãos, o que é que nós ganharemos por termos vivido orientados apenas pelo amor ao dinheiro? É exatamente essa pergunta que o rei pregador nos faz no versículo seguinte, no 16. Também isto é grave mal, literalmente, mal repugnante. Precisamente como veio, assim ele vai. Que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Para quem vive somente para este mundo e deposita a sua esperança, a sua confiança nas posses, para estes não há proveito nenhum do seu trabalho. O seu trabalho não vai ecoar em nada da eternidade. Ele haverá perdido tudo. Ele haverá perdido a sua alma. E o pregador, ele vai associar o trabalho de uma vida em busca das riquezas como o trabalhar para o vento. Você pode tentar agarrar o vento, você pode tentar pegá-lo, mas ele escorre pelos seus dedos. Assim acontece com todo aquele que vive para buscar riquezas. Ela sempre vai escorrer pelos seus dedos. E ainda que durante a sua vida você tenha ajuntado, no momento da morte, ela escapará de você. Basta uma má aventura, não precisa nem esperar o tempo da morte, e tudo se perde. O trabalho inteiro de uma vida vai ficar para trás. Então o rei pregador, ele prossegue no versículo 17 dizendo, e acompanhe por favor: nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades, com indignação. Nos dias de Salomão, comer era um evento social. Basta a gente lembrar, quando Abraão recebeu a visita daqueles 3 estranhos, ele correu para recebê-los e os convidou para uma farta refeição. Mas o rico perdeu tudo, e todos. Ele comeu sozinho. Talvez ele tenha ficado tão pobre que ele não tinha sequer recursos para acender uma lamparina dentro da sua casa. Ele estava em trevas. Mas o termo trevas aqui tem uma outra conotação, além da falta de luz. Muitas vezes nas escrituras ele significa a morte. Para o rico que perdeu todas as suas posses, a vida acabou. Não há mais nenhuma alegria. Ele está pronto para morrer. Mas nas escrituras, trevas também falam do estado espiritual de morte. Aquele homem estava em trevas espirituais, em trevas de alma. É por isso que a sua alma amava desesperadamente o dinheiro. Viver em escuridão espiritual, meus irmãos, quando vivemos assim, aqueles que vivem assim, amando o dinheiro de forma tola, vivem ou têm as suas almas atormentadas por muitas ansiedades. Essa busca ímpia pelas riquezas pode acabar com a saúde de alguém e vai fazer com que essa pessoa seja extremamente irritada. Você já viu alguma pessoa avarenta feliz? Eu nunca vi. Os avarentos, eles tentam ajuntar o máximo de dinheiro possível
Mas quando eles precisam abrir mão de alguma parte desse dinheiro, ainda que seja para fazer o bem para os seus entes queridos, eles logo ficam irritados. Eles logo ficam indignados. Nossa, mas você só gasta, hein? Eu vou te falar, hein? Não tem dinheiro que dá conta para satisfazer você. Vou ter que arrumar 10 empregos. E além disso, a gente ouve muitas outras coisas também, não é verdade? E aqui, meus queridos, há algumas implicações para a nossa vida. A primeira vem em forma de uma pergunta. Sabe que quando maridos e esposas discutem sobre quanto gastar, ou com o que gastar, ou como gastar, eles estão discordando sobre os princípios bíblicos de administração? Ou será que eles estão brigando sobre aquilo que eles querem ter? Meus irmãos, o desejo insatisfeito pelas coisas terrenas, eles são um poderoso gerador de raiva no nosso coração. Mas também é um agente revelador do nosso amor pecaminoso pelo dinheiro. Uma segunda implicação disso vem de um antigo sermão de Lutero, onde ele diz: assim como abandonarei minhas riquezas quando eu morrer, eu decido as abandonar enquanto eu viver. Meus irmãos, para os que estão em Cristo, para aqueles que foram selados pelo Espírito Santo, para que pudessem agora mortificar os feitos da carne, uma maneira de nós vencermos a batalha espiritual contra o amor pelo dinheiro é simplesmente nós olharmos para aquilo que nós temos e dizermos a nós mesmos: aqui está algo que Deus me deu para me dar prazer por agora. Ou talvez Ele me deu isso para que eu possa doar para o trabalho do seu reino. Mas eu preciso me lembrar que eu jamais poderei levar isso deste mundo comigo. Isso é algo bom, meus irmãos, para nós ensinarmos e para as nossas meninas dizerem em relação ao desejo pelas bonecas. É algo bom para as moças e para as mulheres dizerem a si mesmas em relação às maquiagens, às roupas, aos calçados, às casas dos sonhos. É algo para os meninos dizerem a si mesmo em relação ao videogame, aos adolescentes para dizerem a si mesmos em relação aos celulares, e a nós homens, para nós dizermos a nós mesmos em relação aos carros ou às ferramentas que nós nunca estamos satisfeitos em ter. Meus amados, nós precisamos nos lembrar que nós estamos em viagem com destino à eternidade. Seria muito proveitoso se nós aprendêssemos a levar pouca bagagem. Para vencermos a batalha contra o amor ao dinheiro, nós devemos nos lembrar que aquele que ama o dinheiro nunca está satisfeito. Segundo, é um grave mal não desfrutar da vida por causa do amor excessivo ao dinheiro. E por fim, para nós vencermos a batalha espiritual contra o amor ao dinheiro, nós precisamos aprender a desfrutar da vida enquanto nós podemos. Esse é o nosso terceiro ponto. Nós precisamos aprender a desfrutar da vida enquanto nós vivemos. Meus irmãos, as Escrituras são enfáticas em dizer que os cidadãos dos céus, eles não devem depositar as suas esperanças na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. É o que está escrito em 1 Timóteo 6,17. E o pregador, ele nos diz algo semelhante no versículo 18. Eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque essa é a sua porção. A ênfase aqui do pregador está em gozar, desfrutar, encontrar alegria nas coisas comuns da vida cotidiana. Sim, é verdade que Deus nos deu poucos dias no mundo. Em relação a isso, não há nada que nós podemos fazer. Mas há algo que nós podemos fazer enquanto nós vivemos sobre a face da terra. Nós podemos usar os nossos poucos dias para sermos escravos do amor ao dinheiro e acabar então em enfado, dores e indignação, ou nós podemos começar toda manhã
com o objetivo de desfrutar do dia que Deus está nos dando. Esse é o dia do Senhor, o dia que Ele nos deu. Nós podemos começar com as coisas comuns, diárias, como sugere o pregador. Encontrar alegria em comer, em beber, em trabalhar. O pregador aqui, ele está nos ensinando uma vida equilibrada, uma vida centrada em Deus. Essa vida que é vivida acima do sol, ela consegue, tem o poder de nos libertar da mentira de que nós precisamos ser ricos para nós sermos felizes. Antes, essa verdade nos ensina que se nós estivermos contentes com a porção que nós recebemos de Deus, nós encontraremos alegria nas coisas cotidianas, como trabalho, como comer, como beber, enquanto nós festejamos a vida, mesmo que nós passemos por tribulações neste mundo. Mas será que ele tem alguma coisa para dizer para os ricos? Tem também. Versículo 19. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Observe como o pregador enfatiza que isso é dom de Deus. É Deus quem conferiu riquezas e bens. Seguido de literalmente, Deus dá a capacidade de comer deles. Então ele resume tudo, isto é dom de Deus. O argumento do pregador é que a riqueza em si não é má, ela é um dom de Deus. É buscar a riqueza, o conforto e o prazer como um fim neles mesmos, que é um mal repugnante, que leva as pessoas à ruína. É por isso que nós devemos lançar para longe de nós aquele equívoco que é tão comum na mente de alguns cristãos, de que a pobreza é uma virtude, e de que nós não devemos buscar as posses deste mundo, porque isso seria algo pecaminoso. Mas o que a Bíblia nos ensina é justamente o contrário. A riqueza é um dom de Deus, para nós comermos dela. E é dele que nós recebemos o dom, o poder de desfrutar dessas riquezas que nós recebemos do Senhor, para o nosso próprio prazer e para o socorro dos nossos irmãos. O pregador ele sabe que essa alegria é algo adequado ao povo de Deus. E então ele encoraja a cada um de nós a desfrutarmos desses dons diários, da comida, da bebida, do trabalho. Em vez de nós vivermos para buscar as riquezas, nós devemos viver para desfrutar das alegrias que Deus aprouver nos dar. Quando nós fazemos isso, quando nós invertemos as coisas, nós começamos a vencer a batalha espiritual contra o amor pelo dinheiro. Porque nós descobrimos que até mesmo a nossa alegria é um dom de Deus e não das riquezas em si. E essa profunda descoberta, meus irmãos, ela nos ajuda a obter uma visão equilibrada dos bens terrenos. O mundo criado por Deus, ele é sim repleto de muitas dádivas, mas o poder para desfrutar delas está não nas dádivas, mas naquele que as dá. É por isso que é sempre inútil nós adorarmos as dádivas no lugar do doador. A capacidade que nós temos de desfrutar da família, do trabalho, das amizades, da comida e até mesmo da intimidade entre um homem e uma mulher, ou qualquer outra dádiva que vem exclusivamente de Deus, só é possível porque Deus nos dá o poder para isso. A satisfação não está nas coisas que nós temos, nas dádivas, mas naquele que as dá. Assim, quando o pregador nos chama para essa vida centrada em Deus, ele está nos convidando para uma alegria que só pode ser encontrada na pessoa de Deus. A pessoa que encontra o maior prazer da vida é aquele que conhece Deus e tem um relacionamento pessoal com Ele por meio de Cristo, Senhor Jesus. Nós somos orientados nesta palavra a abandonar a nossa busca insensata pelas riquezas, para nós encontrarmos a verdadeira felicidade em Deus. É isso que vai nos permitir vencer a batalha espiritual contra o amor pelas riquezas. É isso que vai nos permitir desfrutar de uma vida diária com contentamento,
das coisas que o Senhor nos dá como uma dádiva da sua parte para nós. O pregador, ele está nos chamando a depender de Deus para o nosso prazer e não depender das dádivas que ele nos concede. Então, por fim, no versículo 20, o pregador nos mostra o benefício que há em se viver uma vida piedosa dessa forma. Porque não se lembrará dos muitos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Meus irmãos, se por meio da palavra nós permitirmos que todos os dias Deus encha os nossos corações com o Espírito, que nos faz refletir alegremente nas dádivas diárias que Deus nos concede, enquanto nós vamos preenchendo a cada dia a nossa mente das coisas do alto, Deus, Ele faz com que essas dádivas encham o nosso coração com tanta alegria, nós estaremos assim tão cheios do Espírito Santo, que raríssimas vezes nós vamos gastar tempo lamentando por causa das dores que nós passamos neste mundo, ou por causa das coisas que nós não temos aqui. A mensagem do pregador para nós é clara. Nós temos uma escolha entre dois modos de vida. Nós podemos viver uma vida buscando riquezas, mas isso vai resultar em insatisfação e no fim vai conduzir ao desastre, ou nós podemos focar em desfrutar dos dons que Deus nos concede a cada dia. Em vez de buscar riquezas, o pregador, ele nos encoraja a desfrutar do próprio Deus, adorando-o como bondoso Criador e Redentor, que nos concede todas as coisas que nós precisamos neste mundo. Meus amados, nós não podemos nos enganar ao desviar a atenção da nossa adoração como a mulher da pintura do quadro, o agiota e sua mulher. Ela foi seduzida pelo brilho do ouro enquanto ela estava debruçada sobre a sua Bíblia. Ou nós vivemos para servir a Deus, nos alegrando nele, como sendo ele a nossa suprema porção, ou nós vivemos cada um dos nossos dias seduzidos pelo brilho do ouro e da prata. Um amor que é insaciável. No Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo também nos dá uma escolha entre viver dois modos de vida. Ele nos ensina, ninguém pode servir a dois senhores, ou porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mas Jesus também nos adverte contra passar uma vida inteira buscando riquezas. É Ele mesmo quem nos previne dizendo: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. O modo de nós vencermos a batalha espiritual contra o amor pecaminoso ao dinheiro é ouvindo a voz de Cristo, é ouvindo a voz do bom pastor e seguindo-a, é reconhecendo a nossa própria ganância e nos arrependermos dela. E quando isso acontece na vida daqueles que não eram de Cristo, ou quando isso aconteceu na vida daqueles que agora estão em Cristo, para estes Jesus Cristo oferece uma alternativa à ganância, quando Ele diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. E aí talvez alguém pergunte: mas pastor, não está escrito que se alguém não quer trabalhar, que também não coma? Nós não devemos trabalhar duro para ganhar a nossa comida e a nossa bebida a cada dia? Meus irmãos, o apóstolo Paulo não pensava assim. Foi por isso que ele escreveu em Romanos 14:17: o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. E com quem Paulo aprendeu isso? Com o Senhor Jesus Cristo, que ensinou aos seus discípulos que, a respeito de comida e bebida, são os gentios que procuram estas coisas. Então, ao invés de nós vivermos para poder buscar comer e beber, Jesus nos adverte: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, comida, bebidas e vestes, vos serão acrescentadas. Jesus, assim, exatamente como o pregador do Antigo Testamento,
vê comida e bebida como dons de Deus. E é por isso que ele pode nos afirmar que se nós buscarmos o reino de Deus, Deus mesmo nos dará comida e bebida. E tudo mais que nós precisarmos para glorificá-lo, vivendo contentes neste mundo caído. Meus irmãos, passar a vida buscando a riqueza não é apenas um desperdício do nosso tempo nesse mundo. É também um caminho certo para o desastre. Ao invés disso, nós devemos focar a nossa vida no reino de Deus, no seu domínio sobre nós e na sua justiça, no conhecimento da sua vontade revelada na palavra. E então nós vamos poder desfrutar dos dons que Deus nos dá diariamente. Comida, bebida, família, amor, amigos, perdão, salvação. Nós devemos ouvir com muita atenção e colocar em prática aquela doce instrução que o apóstolo Paulo deu aos crentes em Filipos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Por isso, meus amados, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e um caminho certo para a ruína, nós devemos adorar a Deus por sua provisão, recebendo o dinheiro como uma dádiva e um servo para a nossa alegria e serviço de Deus. Que o Senhor nos abençoe.